Derrotas expõem fragilidade de ministros-chave, enquanto o avanço da oposição pressiona Lula. Não, Lula tá tranquilo, pô. Relaxa aí, Globo. Tranquilíssimo. Os seguidos revés do governo no Congresso, com a derrota histórica do Bessias, junto à derrubada do vereador Zimitê, esse 2-0 maravilhoso, evidenciaram o mau momento de ministros considerados estratégicos para o Lula. Interlocutores do Palácio avaliam que a sucessão de crise colocou em xeque o trabalho do Sidônio. É apenas o coordenador da campanha do Lula, né? O marqueteiro. O marqueteiro não presta. Zé Guimarães, que é o principal articulador político, também não presta. E o LTC aí tudo bem, ministro da Justiça. E o próprio Messias, mas nem o Messias mais presta. Após a rejeição de seu nome, interlocutores do governo afirmam que não há mais condições do Messias continuar na frente da AGU. Algo que o Messias também sinalizou que também não quer. A avaliação é que a derrota comprometeu a viabilidade política do ministro no cargo, diante da dificuldade de manter interlocução com o integrante do Supremo no Congresso. O procurado ele não comentou, não quer nem mais falar com a Globo. Aí vem outro jornalista da Globo, para também trazer mais algumas informações. Aliados de Lula, também vem erros de Bessias na condução do processo que levou à derrota histórica no Senado. Pronto, agora a culpa é do Bessias. Os caras estão brigando entre si, bicho. Cadê, gente? Cadê aquele papo que a esquerda não briga? A direita deveria aprender com a esquerda só brigar no privado. Os caras estão difamando uns aos outros em praça pública, estão se matando, sabe? Estão tentando... Rapaz, não vai. Embora governistas atribuam a rejeição do Bessias a uma articulação do Batoré, aliados de Lula também reconhecem falhas do próprio indicado. Desde que Bessias foi derrotado, começou uma espécie de caça às bruxas. O clima tá maravilhoso, né? A articulação política do executivo virou alvo de queixas. O governo buscou buscar possíveis responsáveis pelo resultado, procurando traidor no MDB, traidor no PP, no PSD. Nos bastidores, integrantes do governo avaliam que Messias contribuiu para o desfecho, ao insistir no envio da mensagem presidencial ao Congresso para destravar o processo no Senado, mesmo sem um panorama confortável. Segundo esses interlocutores, o Messias depositou confiança excessiva ao suposto apoio entre integrantes da oposição, com destaque à bancada evangélica, após a campanha a seu favor ter sido desencadeada pelo Mendonça. Também foi considerado um erro por esses governistas o fato do Messias ter participado de jantar com os senadores na casa do senador Lucas Barreto, que é lá do Amapá. Ele é desafeto de Alcolumbre e adversário do senador no Amapá. Na avaliação desses aliados, isso teria contribuído para azedar de vez a relação com Alcolumbre. O procurado Messias não se manifestou. Para interlocutores do Planalto, houve erro de avaliação política ao não reconhecer a deterioração do ambiente no Senado, especialmente após o avanço de resistências internas e atuação direta de Alcolumbre contra a indicação. Agora imagina aqui, né? Messias não se manifestou, imagina. Messias está lá de ovo virado no final de semana. Aí liga, o Messias é da Globo. Ah, é da Globo. Vem cá, velho. Como é que anda aí, pô? Ficamos sabendo aí que a turma do Lula falou que tu é ocupado pela tua rejeição. Que tem alguma coisa pra falar? Imagina. Imagina como tá o clima. O cara já tá revoltado, o cara já quer sair da AGU, ainda tem que ouvir da Globo que o culpado é ele, e tá vendo aí uma caça às bruxas. O clima está maravilhoso. 3 ministros ouvidos pelo Globo minimizaram eventuais erros do Messias e se queixaram da articulação política do governo. Eles dizem que faltou mau empenho dos líderes do governo no Congresso, até mesmo da Secretaria de Relações Institucionais da SRI, pasta chefiada do José Guimarães. Um deles afirma que não foi procurado em nenhum momento pelo Planalto, com orientações de como o governo deveria agir no processo de convencimento junto aos senadores. Outro diz que buscou o Messias diretamente para traçar estratégias diante da fala de um comando unificado. Aí vem o Guilherme Amado. Quem são os 2 nomes que fazem o Messias querer sair da AGU? Um era o Dom Pedro III e o outro, Flávio Dino. Tá ali, ó. Messias quer sair da AGU por não querer despachar mais Dom Pedro III e Flávio Dino. Não. Considerados por ele os 2 principais opositores à sua indicação por Lula. Messias relatou a interlocutores próximos que, como a AGU, teria que despachar com os 2 ministros e apresentar petições de interesse do governo, e não se sentiria mais confortável em fazê-lo com os 2 ministros. Magoou. Tá magoado. Aí olha que curioso, que essa informação do Guilherme Amado, meio que essa informação vai ser confirmada pela turma do Igor Gadelha. Messias conversa com 8 ministros do Supremo que é tete a tete com Dom Pedro III. Aí você fala, peraí. Só tem 10. Ele conversou com 8. Sobram 2. Bom, um é o Dom Pedro III e o outro. O outro é o Flávio Dino. E o Gadelha confirma as informações do Guilherme Amado. Após o Senado rejeitar o Messias, ele já conversou com ao menos 8 ministros do Supremo. Segundo o Igor Gadelha, as conversas se deram por mensagem de texto ou ligação telefônica e ocorreram por iniciativa dos ministros. 8 ministros do Supremo ligaram para o Messias para prestar solidariedade. Eles ligaram. Foi o Messias que foi dar oi. Quem ligou?
Gilmar, Lanin, Mendoncinha, Cássio, Fux, Fachin, Carmen Lúcia e Toffoli. Aí, cadê o Flávio Dino? Eu não tô vendo. O Flávio Dino não ligou pro Bessia, velho. Rapaz, Flávio Dino, que clima maravilhoso, viu, que tá no governo. Esse clima de fim de uma era. Essa era tem que entrar na era das trevas da história brasileira. Lula 1, 2, Dilma 1, 2, Lula 3, assim, pra nunca mais, bicho. Nunca mais se eleja um presidente petista na história desse país. Aí diz que o Bessias não guarda mágoas. Não guarda mágoa, não. Mas ressaltou que a conversa com o ministro para acertar os ponteiros entre eles precisará ser pessoalmente só os dois. Entendi. Aí, o Lula tá querendo tomar um 3-0. Qual será o principal critério de Lula para escolher o indicado ao Supremo? Lá vai ele de novo. Segundo o Guilherme Amado, o Lula não quer desistir, não. Vai indicar mais um. Aí, tá pensando em indicar alguém que tenha alta probabilidade de aprovação. A avaliação entre aliados é que, desta vez, Lula deve priorizar um nome que não apenas reúna apoio prévio entre senadores, mas que também atue diretamente na articulação de sua própria aprovação, reduzindo o risco de uma nova derrota política. Tá me dando a entender que o Messias não trabalhou direito, né? O Lula, que é alguém que trabalhe na sua própria aprovação, o Lula acha que o Messias participou do... o Lula tá desconfiando até do Messias. Nesse contexto, Bruno Dantas do TCU é hoje apontado como nome forte entre interlocutores do governo. Não vou poder criticar, né? Bruno Dantas é da minha cidade, Feira de Santana. Aí, sabe como é, né? Antes de ser baiano, eu sou feirense, né? Aí choca, né? Brasileiro feirense. E aí, Feira de Santana é diferente, né? Em memória, Feira de Santana, pô, Bruno, tem meu apoio aí, viu? Fazer campanha pra você. Aí, voltando a falar sério, Lula é aconselhado a adiar a indicação ao Supremo e dispara filhos, no plural, da P. A eleição tá tranquila demais, viu, gente? Nossa. Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Bom, o ano tá acabando. Só tem mais 2 meses. 7 semanas. Né? Tem gente da imprensa que só tem um mês. Depois do recesso de julho, acabou. Então, acho que o Lula também não tem muito tempo, né? Pra indicar um novo nome. Em conversas com ministros do Judiciário na última semana, Lula chamou de filho da PIP quem mais articulou para derrubar a indicação do Messias. Lula está convencido de que a articulação não partiu apenas do Batoré e sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo lá do Lewandowski. César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do Messias, da mesma forma como comanda a pasta. Aí vem a Cantanhede. A gente encerra com isso daqui, tinha mais coisa pra gente comentar. Mas esse aqui tá bom, que esse aqui é o choro do jornalista revoltado que não aceita a força do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro foi o articulador e grande beneficiário das 2 derrotas de Lula. Os efeitos concretos. Aí, ó, a gente comentou ali a matéria da Folha, né? Os caras falaram, pô, a derrubada do veto dos condenados do 8 de janeiro. Olha como a Cantanhede escreve. Os efeitos concretos da derrubada do veto do presidente Lula à dosimetria, como a liberdade dos vândalos do 8 de janeiro, ainda vão demorar um bocado, mas o resultado é cristalino. O Congresso entrou na guerra eleitoral a favor do Flávio contra o Lula. Leia-se. O Centrão, com uma exceção ou outra, já tem candidato. Enquanto Lula enfrentava uma tempestade de problemas internos e os respingos da guerra no Irã, o rival se consolidava. Flávio viajou, articulou as derrotas de Lula, montou palanques estaduais e avançou nas pesquisas, driblando as encrencas entre familiares e aliados sem estardalhaço. Os maiores problemas do 01 de Bolsonaro começaram junto à campanha de fato, quando os podres do candidato, e não só do pai dele, vão borbulhar nos debates, sabatinas e programas de TV, rachadinhas, loja de chocolate, a casa de 6 milhões, algeriza a democracia e o trabalho contra o Brasil da família. Mas mesmo com todo esse ódio no coração, né? Ali, né? O Flávio articulou, o Flávio o beneficiário, o Flávio venceu, já virou até o candidato, né? O Centrão falou, bicho, ele virou o candidato central porque o Centrão viu que quem vai vencer é o Flávio. O Lula enfrentando um obstáculo atrás do outro, Flávio metido nos bastidores, as atenções voltaram-se para os alternativos, Caiado e Zema. Eu não vi ninguém dando atenção pro Caiado. Pro Zema, tava lá a turma do Nicolas. Porém, as 2 votações históricas da semana, derrubando o Messias e derrubando o veto da dosimetria, põem Flávio na linha de frente e empurram os 2 de volta ao segundo pelotão. Cá pra nós.
O Supremo tem uma boa dose de culpa nesse rolo todo. Tascar 14 anos de prisão para uma boboca que lambuzou de batom a Estado da Justiça. Errado, merecia pena, mas o exagero só deu argumento para os golpistas e também para os não golpistas que querem pura e simplesmente justiça. Lula poderia não ter nada a ver com isso, mas capitaneou a reação dos três poderes e a federação contra o antipatriótico 8 de janeiro e se vinculou politicamente a Dom Pedro III. Em qualquer reviravolta, os raios e trovoadas caem na cabeça do Lula como agora. Mas que ponto que é do Dom Pedro III para fechar, né? O Lula colou no Dom Pedro III. Aí o Fabiano Lan, também no Estadão, disse que a redução de danos do vexame de Bessias envolve abandonar Alexandre de Moraes. Lula ainda bate cabeça para diagnosticar as razões da derrota do Bessias. Como admitir que se tratou de uma falha de visão política de Lula é uma constatação constrangedora para aliados militares. Ninguém pode falar que a culpa é do Lula. Foi preciso criar uma história alternativa. Lula não teria errado. Ocorre, tenta-se emplacar essa, que Messias iria punir os envolvidos do Banco Master. E o Alcolumbre, com representante da direita, além do Alexandre de Moraes, resolveram se unir para evitar essa possibilidade. Imagina acreditar nisso. Aí o Fabiano Lan diz, né? Rapaz, é uma hipótese conveniente para servir de consolo aos sentimentos feridos. Porém, não foi a mirabolante atuação de Dom Pedro III ao lado de Batoré que decidiu a parada. Desde antes da explosão do caso Master, as chances de Bessias eram reduzidas. O Senado tinha outro nome em mente. O senador Pacheco, a sociedade estava atenta à tentativa de Lula de, pela terceira vez seguida, emplacar um nome para o Supremo por critérios de estrita fidelidade pessoal. O presidente almejava mais um defensor dele e do governo na corte, não um guardião da Constituição, o que se tornou um desejo insustentável. Para quem ainda está perplexo, Dom Pedro III teria agido para evitar que o ministro Mendonça, nomeado por Bolsonaro, ganhasse um aliado no Supremo, Messias. Ambos, Mendonça e Messias, frequentam a mesma congregação evangélica e agiriam contra Moraes no caso Master. Mas daí, achar que essa aliança tática entre Dom Pedro III e Alcolumbre foi a questão decisiva que virou o jogo, é reduzir a complexidade de um acontecimento inédito há mais de um século. Né? É muito mais em jogo. It looks good, Noma. É reduzir a complexidade de um acontecimento inédito há mais de um século. Né? É muito mais em jogo. Desde as revelações de que a esposa de Dom Pedro III, Dona Viviane, possuía um contrato ultramilionário com o Master, o ministro tornou-se um incômodo para o governo. No primeiro momento, a militância de esquerda o defendeu com vigor, falando que o contrato nem existia, lembra disso? Não tem contrato nenhum. Ao partir para o ataque agressivo contra qualquer jornalista que revelasse algum fato que prejudicasse o ministro, mas as evidências foram se acumulando de tal forma que foi preciso livrar-se de Dom Pedro III. Mas como? A oportunidade apareceu na derrota do Bessias. Como Moraes, em tese, agiu contra os interesses de Lula, talvez seria o momento de abandoná-lo. Alguns perfis que se engajaram na luta contra o jornalismo investigativo, quando o tema era desvendar as tramas do Banco Master, inverteram a linha de ação, passaram a criticar o ministro, né? E quando foi nomeado pelo Temer era fascista, depois virou um salvador da democracia e agora talvez vire fascista de novo. O apreço a Dom Pedro III, portanto, não era genuíno. Tornou-se herói para o expressivo segmento da sociedade, quando condenou os envolvidos na tentativa de golpe de Estado, era visto como guardião legítimo de quem uma multidão, né, defende a qualquer preço, é o Lula. A partir do momento em que se revela que Dom Pedro III agiu contra o líder petista, perde o apoio que conquistou. Para não ser descartado de vez, tanto pela direita como pela esquerda, irá precisar de um novo posicionamento. Ainda possui um inquérito capaz de complicar a vida de muita gente, que é o inquérito das fake news.